Vamos hoje falar da comunicação escrita nas organizações, das particularidades que a definem, nomeadamente do cuidado que devemos ter nos métodos e técnicas de apresentação. Quando falamos de comunicação escrita, nós estamos a remeter a um formato de transmissão daquilo que são os conteúdos da mensagem, naturalmente que desta forma, de uma maneira escrita e naturalmente também que destinada àquilo que são os nossos interlocutores. Desta forma, temos que conhecer muito bem os públicos externos e internos, temos que conhecer muito bem aquilo que os caracteriza no que diz respeito às expectativas, às ambições, aos interesses e, tendo isto por base, adaptar o conteúdo das mensagens escritas a todas estas partes envolvidas, conscientes de que aquilo que fizermos e a forma como o fizermos fica registado e acaba por ser um cartão de visita das organizações. Como temos estado a falar da comunicação da excelência, daquela que nos permite tornar eficazes os nossos objetivos em termos de comunicação, temos que pensar em algumas particularidades, em alguns aspectos, para termos em conta neste formato de comunicação a que somos chamados todos os dias nas organizações em que colaboramos a treinar, a aplicar e, portanto, a utilizar. Quando falamos de comunicação escrita, remetemos-nos imediatamente para aquilo que é o conteúdo da comunicação interna. E desta forma, nós encontramos três tipos de informações que requerem de nós cuidados diferentes, linguagens diferentes e que vamos agora definir um bocadinho para ficarmos com isto mais claro do ponto de vista cognitivo e podermos depois aplicá-la na realização dos nossos textos, seja em que tipo de formato for. Falamos assim da informação administrativa, que são todo o tipo de informações que conduzem à tomada de decisão por parte dos gestores, e neste tipo de informação nós temos os chamados relatórios administrativos, a informação contabilística, portanto, informação que tem que ser apresentada de forma cuidada, de forma muito objetiva, porque muitas vezes as tomadas de decisão têm por base exatamente este tipo de informação. Temos depois, a um outro nível, a informação técnico-comercial. De que é que estamos a falar quando falamos de informação técnico-comercial? De todas as informações que são relativas, por exemplo, às características técnicas dos nossos produtos, tudo o que diz respeito aos preços, às margens, aos segmentos de mercado, tudo aquilo que tem a ver com a relação entre a área comercial no contacto com os seus clientes. Temos ainda uma outra tipologia de informação, a que chamamos informação de gestão, que tem a ver com todos os dados que são constituídos por indicadores que podem ser de natureza financeira, de natureza económica, técnica, comercial e que permitem, portanto, também uma tomada de decisão pela administração ou direção da organização. Quando falamos da comunicação escrita, naquilo que diz respeito ao seu circuito de correspondência externa, estamos a falar aqui também de dois aspectos diferentes. De toda a correspondência recebida do exterior e que tem que ser bem recepcionada, tem que ser bem registada, tem que ser feita uma boa triagem e tem que ser feita uma distribuição do correio de forma efetiva, de maneira a que chegue ao seu receptor. Outro aspecto importante é também o cuidado a ter com a classificação da correspondência que entra na empresa. Se ela é normal,
se ela é uma carta registada com aviso de recepção, se é um correio expresso, se ela é entregue em mão e com regras de protocolo, se é uma correspondência individual, se é confidencial. Portanto, eu tenho que perceber imediatamente que tipo de correspondência é, classificá-la e depois dirigi-la a quem de direito está ou deve ter acesso a essa informação. E de ser feito todo este processo com cuidado, porque muitas vezes existem aqui erros que depois têm custos elevados, nomeadamente em conflitos e em ruídos que podem causar dentro da organização. Há um aspecto que eu gostava de refletir convosco e que tem a ver exatamente com a existência daquilo a que nós chamamos os procedimentos pré-estabelecidos ou normas, que de alguma maneira balizam, alinham portanto, e ajudam a que todo este circuito de comunicação se faça de uma forma muito mais objetiva e eficaz. Estamos a falar, portanto, do processo de normalização e que é feito em consenso com organismos nacionais e internacionais, com o objetivo de promover a economia, portanto, limitando a variedade de produtos e de procedimentos, a própria comunicação, melhorando as relações comerciais e os serviços, portanto, estabelecendo meios mais eficazes de troca de informação, de forma também a promover um aspecto importante que é a questão da segurança, não é? E da proteção aos mais diferentes níveis. Podemos falar da proteção da vida, da saúde humana, do meio ambiente também a questão da proteção ao consumidor, porque quando nós sabemos que há organismos ou que há uma norma que proteja um determinado produto, isto imediatamente é percepcionado pelo consumidor como um indicador de qualidade e facilita muitas vezes a sua aquisição sem um processo de reflexão e de tomada de consciência tão demorado. Depois também a questão da simplificação, porque ao uniformizarem procedimentos e circuitos documentais, facilitam e agilizam também todo este processo de comunicação. E também com o objetivo de eliminar as barreiras técnicas e comerciais, evitando aquilo que são a existência de regulamentos que não são compatíveis e que têm a ver com os produtos e com os serviços nos diferentes países, porque todos vocês já se aperceberam, como colaboradores de empresas e como analistas de muitas situações, de que as questões culturais são muito importantes na questão da comunicação e nem sempre nós estamos a falar da mesma coisa porque há códigos linguísticos diferentes, há percepções diferentes dos diferentes tipos de linguagens e, portanto, evita, portanto, um bocadinho no que diz respeito a este intercâmbio comercial, a norma também facilita e torna este processo, portanto, muito mais simples. Existem uma panóplia grande de normas e que tem a ver muitas vezes até com setores de atividade e com áreas de atividade, mas existem algumas, a normalização que a nível europeu e nacional é da competência de alguns organismos que provavelmente também já ouvimos falar e que, por exemplo, no que diz respeito às normas internacionais, a chamada ISO, portanto, International Organization for Standardization. Nós usamos isto, a ISO, já todos nós ouvimos falar, portanto, na certificação de qualidade com esta norma, mas temos também, por exemplo, as chamadas normas europeias. Uma das mais conhecidas, portanto, é o EN, portanto, do CEN, ou Comité Européen de Normalisation, portanto, e temos ainda em Portugal, e também é um bocadinho do nosso senso comum, porque todos já ouvimos falar de alguma maneira, do IPQ, portanto, com a sua norma de qualidade, que é o nosso Instituto Português da Qualidade.
Vamos agora falar da carta comercial. E, ao falarmos da carta comercial, há características que devemos ter bem presentes para que ela consiga ser bem feita, para que ela consiga servir os objetivos e se traduza, portanto, numa comunicação ágil e bem conseguida, servindo, portanto, aquilo que são os seus propósitos. Um dos aspectos que penso que todos nós, enquanto leitores de cartas comerciais, temos consciência é de que ela deve ter uma boa apresentação. Este é quase que um primeiro cartão de visita, demonstrando ordem, organização, uma linguagem que seja clara, portanto, que aquilo que é escrito permita uma boa interpretação e, naturalmente, uma eficácia na transmissão de mensagens. Portanto, quando a linguagem não é clara, leva muitas vezes a leituras dúbias, passíveis de duplos sentidos e duplos significados e, portanto, causando, consequentemente, problemas. E, portanto, para que isso também seja minimizado, ela deve ser concisa, ou seja, deve conter uma informação que seja objetiva, clara, de fácil leitura e passível de decisão rápida. O que eu puder dizer num ou dois parágrafos, não tenho que o fazer numa página inteira, até porque quanto mais texto, maior a probabilidade disto ou destas características não acontecerem. Outro dos aspectos é a questão da exatidão. Deve ser exata na redação que é feita, portanto, que seja elucidativa e que seja precisa, porque só desta forma é que o seu destinatário fica com uma boa imagem, percebe claramente os propósitos, aquilo que está lá escrito e não deixando, portanto, margem para dúvidas. A linguagem escrita, porque fica registada, o seu conteúdo deve ser cuidadoso, deve ser lido mais que uma vez antes de ser enviado e qualquer sinal de que possa causar alguma dúvida ou alguma incerteza, o texto deve ser imediatamente reformulado. E deve estar, portanto, sempre de acordo com a política geral da empresa. Desta forma, uma última característica, que muitos autores chamam de delicadeza, é a questão de nós, muitas vezes, quando respondemos a cartas, devemos refletir muito bem e ponderar muito bem a resposta. Mesmo que o conteúdo da carta, às vezes, despoleta em nós reações não tão pacíficas, e que sejam muitas vezes um desafio, não é? Até à nossa capacidade de sermos assertivos, mesmo nestas situações, nós devemos assumir uma atitude diplomática e fazê-lo de uma forma profissional, mesmo quando sentimos que do outro lado está subjacente uma atitude menos correta. É esta nossa atitude, mesmo na linguagem escrita, que faz a diferença entre um bom e um mau comunicador. Há vários tipos de cartas que nós, enquanto utilizadores, temos que saber, portanto, escolher em função do propósito ou do objetivo. Vamos falar daquelas que são assim mais comumente utilizadas e mais conhecidas. E começamos exatamente pela carta comercial, que é uma carta, portanto, redigida, como já vimos, com um estilo muito próprio, enviada por uma empresa a um cliente, a um fornecedor, a um banco, a uma seguradora, seja qual for o parceiro de negócio, e que versa, portanto, sobre um determinado assunto que normalmente se prende com a essência da sua atividade. A circular, ou a carta circular, é na mesma uma carta comercial, só que é alargada, portanto, a um público não focado, portanto, um público alargado,
e é normalmente escrita sobre, ou versa sobre, um assunto pontual ou que seja de interesse geral para os destinatários da mensagem. Portanto, difere da carta comercial porque, exatamente pelo tipo de público. Não é um público focado, não é para um cliente, não é para um fornecedor, é para um público geral que pode estar interessado ou que seja, que tenha interesse geral para uma série de destinatários desta mensagem. Temos depois a circular, que é utilizada como uma forma de comunicação interna e que normalmente é utilizada pelas empresas para informar os colaboradores sobre assuntos que têm a ver com a organização e que são do seu interesse. Assuntos vários e que devem chegar, portanto, a este público interno ou sendo afixada, portanto, em locais próprios que estão já destinados para isto nas organizações, ou distribuída utilizando todos os canais internos de comunicação. Depende muito das organizações e depende muito, como já vimos em aulas anteriores, dos meios de comunicação interna que as organizações tenham e escolham para este efeito. Temos depois a chamada correspondência mais informal e temos o famoso fax que apesar de, com o advento da tecnologia, neste momento é cada vez menos utilizado, mas há organizações que ainda o fazem porque ele é eficiente, é económico e, portanto, é uma forma de se conseguir fazer isto, utilizando também muitas vezes recursos que já existem dentro das próprias organizações. No entanto, advirto para o facto de não dever ser utilizado em situações que exigem uma atitude mais protocolar, como, por exemplo, felicitações, agradecimentos, porque estamos a falar de um meio informal. E, portanto, sempre que falamos de uma comunicação protocolar, nós devemos utilizar meios de comunicação que são próprios e que legitimam esse tipo de comunicação. O e-mail, esse sim, é hoje aquele que é mais utilizado e quase se transformou na principal forma de comunicação de mensagens e documentos. Portanto, não só a nível de comunicação interna, mas também a nível da comunicação externa. Advirto também para o bom senso na utilização deste formato de comunicação, porque há mensagens que, sendo confidenciais, devem ser evitadas pela utilização deste meio mais informal de comunicação. Até porque nós não sabemos também o tipo de utilização que o nosso receptor depois vai fazer das nossas mensagens. Temos depois as newsletters, ou também chamados boletins informativos, que são igualmente e atualmente uma forma das empresas divulgarem aquilo que são os seus produtos, os seus serviços aos clientes. E muitas vezes, quando são as newsletters, nós não sabemos qual a abrangência ou não é dado a conhecer os destinatários da mensagem. Tal como as outras tipologias de correspondência, segue regras muito específicas. E, portanto, um dos primeiros passos, porque todas estas tipologias de comunicação têm subjacente regras de comunicação escrita, um dos primeiros passos a dar é conhecer muito bem estas regras antes de utilizarmos estes formatos de comunicação, para não cometermos erros do ponto de vista até diplomático, como vos disse há pouquinho, porque, por exemplo, uma comunicação protocolar exige um determinado tipo de discurso escrito, de mensagem escrita. Se é uma comunicação mais na newsletter, tem também regras muito específicas e, portanto, enquanto comunicadores atentos, vamos saber quais essas regras e conhecê-las antes para depois as aplicarmos, portanto, a essa comunicação escrita. Vocês podem, portanto, ver alguns exemplos que eu coloquei de tudo isto que acabamos de falar, que torna muito mais concreta esta mensagem
e, portanto, depois praticá-la, escrevê-la, porque essa é a forma mais eficaz de aprendizagem. Até já!